Ela é a supervisora do trabalho de vídeo, mas teme sofrer em seu dever. Quando ela vê que o trabalho está alcançando resultados, ela para de supervisionar e acompanhar. Isso leva a desvios no trabalho e quase causa danos sérios. Ela se sente culpada e atormentada e busca a verdade e reflete sobre si mesma, o que ela aprende sobre sua natureza. E como reverte as coisas? Em junho de 2021, eu supervisionava o trabalho de vídeo na igreja. Devido a uma maior carga de trabalho, pediram que eu acompanhasse mais um grupo. Pensei, já estou bem ocupada com o trabalho que tenho agora. Se tiver ainda mais trabalho, não ficarei ainda mais ocupada e cansada? Mas eu sabia que os irmãos nesse grupo conheciam o trabalho. Eram todos bons nele e eficientes em seus deveres. Acompanhá-los não me causaria preocupação, nem tomaria muito tempo e esforço. Assim, concordei. No início, eu me informava sobre o trabalho no grupo de vez em quando. Se o progresso estava normal e se alguém tinha alguma dificuldade em seu dever. Embora eu devesse analisar os detalhes, pensei que também tinha outro trabalho para acompanhar. E tentar entender os detalhes de cada grupo me parecia trabalho demais. O trabalho no grupo estava progredindo normalmente. Portanto, não precisava gastar muito tempo com ele. Além disso, o líder de grupo estava lá e os irmãos eram confiáveis e bons em seus deveres. Não tiveram problemas nos últimos anos. Eu não precisava me preocupar. Não vi problema em acompanhar um pouco menos. E assim, mal perguntava sobre o trabalho desse grupo. Sem acompanhamento havia problemas no trabalho. Certo. Mais tarde, os problemas vieram à tona. Mais de 2 meses depois, um irmão me deu um retorno dizendo que havia problemas com 2 vídeos produzidos por esse grupo. E que, se não tivessem descoberto a tempo, isso teria atrasado o trabalho. No início, nem quis acreditar. Mais tarde, o irmão enviou capturas de tela dos problemas no vídeo. E eram mesmo problemas com o grupo. Os irmãos tiveram problemas sérios em seus deveres. Por que eu não soube? Quando ocorrem problemas assim, deveria refletir sobre eles. Como você entendeu essa questão depois disso? Eu estava nesse cargo havia vários meses. Mas não investiguei o que estava acontecendo. Eu deixei correr. Não sabia nada sobre como eles cumpriam seus deveres. Percebi que esses problemas haviam sido causados por minha falta de trabalho prático. Depois de investigar, descobri que, já que ninguém supervisionou o trabalho nesse grupo no período, eles o faziam com base em sua experiência. Ninguém assumia um fardo. E às vezes, quando havia trabalho demais, eles eram superficiais. Embora 2 pessoas verificassem os vídeos, elas o faziam sem pensar, de modo que não viam problemas. Diante disso, fiquei muito agitada. Esses problemas eram fáceis de descobrir. E se eu tivesse acompanhado o trabalho desse grupo, eu estaria ciente deles. Eu fui tão irresponsável. Refleti sobre mim mesma, perguntando-me por que nos últimos 3 meses eu tinha ignorado o trabalho deles. Mais tarde, li nas palavras de Deus. Falsos líderes nunca se informam sobre o status real dos supervisores de grupo. Eles não monitoram nem se informam sobre a situação referente à entrada na vida, a atitude em relação ao trabalho e o dever, e a atitude em relação à crença em Deus, à verdade e a Deus, dos supervisores e dos responsáveis por trabalhos importantes. Falsos líderes não se informam sobre suas transformações ou progresso, ou os vários problemas que surgem durante o trabalho.
especialmente quando se trata do efeito sobre o trabalho da igreja e os escolhidos de Deus, dos erros e desvios que ocorreram durante o trabalho. Falsos líderes não sabem nada sobre se esses erros e desvios foram abordados. Por não conhecerem esses detalhes, eles se tornam passivos quando problemas aparecem. Entretanto, quando falsos líderes trabalham, eles não se importam com esses detalhes. Simplesmente arranjam supervisores de grupo e passam o trabalho adiante e acham que terminaram. Acreditam que seu trabalho está feito e quaisquer problemas não têm nada a ver com eles. Pelo fato de os falsos líderes não supervisionarem, orientarem, nem acompanharem os supervisores, por não cumprirem suas responsabilidades nessas áreas, o trabalho é arruinado. Isso é ser negligente como líder ou obreiro. Deus vê o ser mais íntimo do homem, algo que as pessoas não conseguem. Então, elas devem ser mais diligentes e trabalhar com mais atenção. E devem ir com frequência ao local de trabalho, supervisionar e oferecer orientação, pois só assim podem garantir que o trabalho da igreja esteja progredindo. Os falsos líderes são irresponsáveis em seu trabalho. São irresponsáveis desde o início, quando arranjam o trabalho, não supervisionam, acompanham ou oferecem orientação. Assim, alguns supervisores que são incapazes de resolver os problemas que aparecem e não estão equipados para o trabalho permanecem em seu papel de supervisão. Assim, o trabalho é repetidamente atrasado, os problemas permanecem sem solução e o trabalho é arruinado. Esse é o resultado da incapacidade dos falsos líderes de supervisionar e acompanhar os supervisores. Isso é causado pelos falsos líderes quando abandonam o dever. Amém. 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 Vi na palavra de Deus. Falsos líderes negligenciam os deveres e não fazem trabalho prático porque acham que cada grupo tem um supervisor. Por isso, não precisam intervir. Isso traz problemas no trabalho da igreja. Por fora, eles não estão cometendo nenhum mal evidente. Mas como são irresponsáveis em seu trabalho de igreja, eles afetam seriamente o progresso dos vários tipos de trabalho, o que interrompe indiretamente o trabalho da igreja. Sim. Deus exige que líderes e obreiros supervisionem o trabalho a tempo para garantir o progresso normal e ordeiro do trabalho da igreja. Esse é o dever dos líderes e obreiros. Certo. Mas desde que tinha assumido o trabalho desse grupo, eu pensava que, com o líder de grupo lá, tudo procedia normalmente. Por isso, adotei uma abordagem sem intervenção. Nunca verifiquei nem acompanhei seu trabalho. Não investiguei os detalhes das brechas nos processos de trabalho e não percebi quando se tornaram desleixados e superficiais em seu dever. Com base em minhas noções e pensamentos, eu acreditei que cumpriam seu dever de forma prática e séria e que eram confiáveis. Assim, achei que não precisava supervisionar nem acompanhar. O resultado causou danos e interrupção no meu dever. Ah, sim. Por meio da palavra de Deus, eu vi que eu fui negligente e que eu fui uma falsa líder. Embora não pretendesse cometer nenhum mal, por não fazer trabalho prático, desvios e problemas que poderiam ter sido descobertos nunca foram resolvidos. E agora tínhamos problemas no trabalho de vídeo, o que estava relacionado à minha irresponsabilidade no meu dever. Embora outros tivessem descoberto os problemas a tempo, evitando danos e consequências mais sérios, corrigir os problemas exigiria muita labuta para refazer o trabalho. Vi que eu fui muito superficial. Não supervisionar nem acompanhar o trabalho me poupou muito tempo e energia, mas atrasou o progresso do trabalho da igreja. E custou a meus irmãos tempo para refazê-lo. Eu cometi o mal, interrompi e perturbei o trabalho da igreja. Sim. Às vezes, sou superficial no meu dever e acho que tudo bem. Mas é o trabalho da igreja que sofre. Certo. Também afeta meus irmãos. Sim. Percebi isso e fiquei com medo.
e refleti sobre mim mesma. Por que fui capaz de não intervir por tanto tempo sem o perceber? Mais tarde, ao ler a palavra de Deus, entendi sobre a razão de eu não ter feito o trabalho prático. Deus Todo-Poderoso diz: os falsos líderes não investigarão supervisores que não estão fazendo o trabalho real ou que estão negligenciando suas responsabilidades. Eles pensam que basta escolher um supervisor e tudo correrá bem. Depois disso, o supervisor tratará de todos os assuntos de trabalho e tudo o que precisarão de fazer é reunir-se de vez em quando. Não precisarão ficar de olho no trabalho, nem perguntar como está indo, que não precisarão interferir. Os falsos líderes são incapazes de fazer trabalho real e não abordam o trabalho dos líderes de grupo e dos supervisores nem com a menor seriedade. Sua opinião em relação às pessoas só se baseia em suas impressões e imaginações. Quando veem alguém se mantendo isento por algum tempo, eles acreditam que essa pessoa será boa para sempre, que ela não mudará. Não acreditam em ninguém que diga que há um problema com essa pessoa. Eles ignoram quando alguém aponta algo sobre a pessoa. Você acha que falsos líderes são estúpidos? Eles são estúpidos e tolos. O que os torna estúpidos? Eles colocam a confiança nas pessoas displicentemente, acreditando que, porque quando escolheram essa pessoa, ela fez um juramento e uma promessa, e orou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso significa que ela é confiável e que nunca haverá problema algum com ela no futuro. Os falsos líderes não têm entendimento algum da natureza das pessoas. Eles ignoram a verdadeira situação da humanidade corrupta. Eles dizem: como alguém poderia mudar após ter sido escolhido como supervisor? Como alguém que parece ser tão sério e confiável poderia se esquivar do trabalho? Ele não faria isso, faria? Ele tem muita integridade. Visto que os falsos líderes têm tais imaginações e confiam demais na própria intuição, no fim, isso os torna incapazes de resolver a tempo os muitos problemas que surgem no trabalho da igreja e os impede de substituir e realocar prontamente o supervisor envolvido. Eles são genuínos falsos líderes. E qual é o problema aqui? A abordagem dos falsos líderes ao trabalho tem algo a ver com descuido e superficialidade? De um lado, eles veem como o grande dragão vermelho. Executa prisões furiosamente. Então, a fim de manter-se a salvo, eles escolhem alguém arbitrariamente como responsável, acreditando que isso resolverá o problema e que eles não precisarão dar mais atenção a isso. O que eles estão pensando em seu coração? Esse ambiente é tão hostil, devo me esconder por um tempo. Isso é ganância por confortos físicos, não é? Falsos líderes têm também uma falha importante. Eles são rápidos em confiar nas pessoas com base nas próprias imaginações. E isso é causado por não entender a verdade, não é? Como a palavra de Deus revela a essência da humanidade corrupta? Por que eles deveriam confiar nas pessoas se Deus não confia? Em vez de julgar as pessoas pelas aparências, Deus vigia constantemente o coração delas. Por que, então, os falsos líderes são assim tão casuais quando julgam os outros e depositam confiança neles? Os falsos líderes são presunçosos demais, não são? O que eles pensam é: eu não estava errado quando descobri essa pessoa. Nada poderia dar errado. Ela definitivamente não é alguém que fica à toa, que gosta de se divertir e odeia trabalho duro. Ela é absolutamente confiável. Ela não mudará. Se mudasse,
Isso significaria que eu me enganei em relação a ela, não é? Que tipo de lógica é essa? Você é algum tipo de especialista? Você tem visão de raio-x? Essa é a sua habilidade especial? Você poderia viver com essa pessoa por 1 ou 2 anos, mas você seria capaz de ver quem ela realmente é sem um ambiente apropriado para desnudar totalmente a natureza e a essência dela? Se ela não fosse exposta por Deus, você poderia conviver com ela por 3 ou até 5 anos e ainda teria dificuldade de ver exatamente que tipo de natureza e essência ela tem. E quanto mais isso se aplica quando você raramente a vê, raramente se encontra com ela. Você confia despreocupadamente nela com base em uma impressão passageira ou numa avaliação positiva dela por outra pessoa e ousa confiar o trabalho da igreja a tal pessoa. Você não está sendo extremamente cego? Não está sendo impetuoso? E quando eles trabalham desse jeito, os falsos líderes não estão sendo extremamente irresponsáveis? Amém. Amém. A palavra de Deus revela que falsos líderes são preguiçosos, ignorantes e tolos. Não veem com base na palavra de Deus, mas em suas noções e ideias. E ainda acham que veem as pessoas e coisas claramente. Confiam descuidadamente em qualquer um e entregam o trabalho totalmente a ele, enquanto adotam uma abordagem sem intervenção e desfrutam de status. Com as revelações da palavra de Deus, vi que eu fui o falso líder preguiçoso e estúpido que Deus descreve. Por minha natureza preguiçosa, me achava responsável por muito trabalho e que seria cansativo demais acompanhar o trabalho de cada grupo. Assim, eu acompanhei um dos grupos enquanto confiei o outro ao líder e achei que, se o trabalho progredisse normalmente, eu não gastaria tempo acompanhando. Vi que eu poupei todo o esforço que pude em meu dever. Como supervisora, adotei uma abordagem sem intervenção. Eu fui muito irresponsável. Sim. Eu também fui muito presunçosa. Com base em minhas noções e imaginações, achei que todos cumpriam bem os seus deveres, por isso não me preocupava. E eles continuariam assim, mesmo se eu não acompanhasse o trabalho. Por isso, não investiguei nem monitorei seu trabalho por vários meses, causando o surgimento de problemas no trabalho. Eu não entendia a verdade nem via claramente, contudo, acreditei só em mim, achando que em quem eu confiava não erraria. Eu fui arrogante e estúpida demais. Tenho o mesmo problema no meu dever. Quando dou uma tarefa a alguém, acho que outra pessoa é responsável e que eu posso relaxar. Agora vejo que, se enxergarmos com base em nossas noções, podemos facilmente interromper o trabalho da igreja. Exatamente. Quando vi isso, senti remorso. Vi que tratar as pessoas e o meu dever de acordo com as palavras de Deus é essencial. Certo. Busquei as partes relevantes da palavra de Deus para encontrar um caminho. E li uma passagem da palavra de Deus. Vou lê-la. Sim. Aqui. Deus diz: visto que os falsos líderes não entendem o andamento do trabalho, eles são incapazes de identificar, e muito menos resolver, os problemas no trabalho, o que, frequentemente, causa atrasos repetidos. Em determinado trabalho, já que as pessoas não entendem os princípios e não há ninguém adequado para presidir sobre ele, aqueles que executam o trabalho ficam num estado de negatividade, passividade e espera, o que afeta severamente o progresso do trabalho. Se o líder fosse responsável, controlando, incentivando e apressando as pessoas e encontrando alguém que conhece a área para orientar, o trabalho teria avançado mais rapidamente, em vez de sofrer repetidos atrasos. Para os líderes, é vital que saibam e entendam a situação real do trabalho.
é altamente necessário que os líderes entendam o progresso do trabalho, pois o progresso está relacionado com a eficiência e os resultados que o trabalho deve alcançar. Se um líder não compreende nem verifica o progresso do trabalho, então as pessoas que cumprem o dever terão uma atitude negativa e passiva, serão apáticas, não terão senso de fardo e serão superficiais. E assim o trabalho estará fadado a progredir lentamente. Se não houver ninguém que carregue um fardo e que seja hábil no trabalho para dar orientação e supervisão e para disciplinar e lidar com as pessoas, então a eficiência e eficácia do trabalho serão, naturalmente, muito baixas. Se líderes e obreiros não conseguem enxergar nem isso, eles são cegos e estúpidos. Assim, é importante que líderes prontamente verifiquem, acompanhem e se familiarizem com o progresso do trabalho. As pessoas são indolentes. Assim, sem orientação, encorajamento e acompanhamento por líderes e obreiros que possuem um entendimento do progresso do trabalho, as pessoas tendem a relaxar, a ser preguiçosas e superficiais. Se essa for sua atitude no trabalho, o progresso dele será impactado severamente, assim como sua eficiência. Dadas essas circunstâncias, os líderes e trabalhadores qualificados deveriam monitorar prontamente cada item de trabalho e manter-se informados sobre a equipe e o trabalho. Jamais devem ser como os falsos líderes. Amém. Amém. Deus apontou uma senda de prática para sermos aptos no dever. Como líder ou supervisor, devemos levar um fardo no dever, não cobiçar confortos da carne, assumir responsabilidade pelo trabalho e acompanhar e verificar as coisas a tempo. Quanto às pessoas envolvidas no trabalho, devemos ficar a par do seu estado e dos detalhes de seu dever, para detectar problemas a tempo e reverter desvios. As pessoas ainda não foram aperfeiçoadas. Todas elas têm caracteres corruptos. Assim, quando seu estado é bom, conseguem cumprir seus deveres e com responsabilidade e eficácia. Mas isso não significa que são totalmente confiáveis. Quando seu estado é anormal, ou elas vivem segundo seus caracteres corruptos, sem querer são superficiais e fazem coisas que perturbam o trabalho da igreja. Sim. Assim, quando as pessoas cumprem seu dever, líderes, obreiros e supervisores devem verificar e acompanhar o trabalho. Encontrando problemas, eles devem revertê-los a tempo. Essa é a sua responsabilidade. Sim. Quando entendi as exigências, comecei a acompanhar e investigar o trabalho desse grupo e ia às reuniões para corrigir desvios. E quando encontrava problemas, falava logo com o líder de grupo. Também discutimos juntos o plano de trabalho e o progresso do grupo. E o trabalho foi terminado dentro do prazo inicial. Reduzimos a equipe ao necessário, para que os outros pudessem cumprir deveres em que eram mais necessários. Praticar assim é bom. Sim. Depois de praticar assim, me senti muito mais à vontade. Ao mesmo tempo, acompanhei o trabalho dentro das minhas responsabilidades de modo muito mais diligente. Graças a Deus. Agora eu achava que praticava a verdade e que tinha mudado um pouco. Mas quando uma nova situação surgiu, fui revelada outra vez. Não demorou e minha carga de trabalho aumentou. E precisei de muito tempo para completar uma tarefa. Pensei que tinha acompanhado o trabalho de cada grupo antes e que agora as coisas estavam estáveis. Levaria tempo e esforço continuar verificando os detalhes de cada grupo, o que me deixaria com menos tempo e sob muita pressão. Perguntei-me se poderia delegar algo em algum grupo para me preocupar menos. Lembrei-me de um grupo em que ambos os líderes eram proativos em seus deveres e capazes de pagar um preço. Se eu entregasse o trabalho do grupo a eles e pedisse o acompanhamento deles, eu só ficaria na direção das coisas e participaria das reuniões de trabalho. Não haveria nenhum problema se eles cuidassem do resto. E assim, meu velho problema se mostrou novamente. Eu me dediquei ao meu novo trabalho
e pouco me informei sobre os detalhes do trabalho do grupo. Achei que os líderes do grupo dariam conta e que, havendo problemas, eu esperaria até eles me informarem. Um dia, um dos líderes do grupo apontou a minha falta de acompanhamento e conhecimento sobre os detalhes do trabalho. Alguns no grupo foram preguiçosos, mas eu não acompanhei nem resolvi isso, afetando o progresso do trabalho. Quando ouvi isso, resisti. Pensei, vocês dois não conseguem dar conta disso? Eu tenho outro trabalho neste momento. Se eu for meticulosa, gastando tanto tempo em cada tarefa, quando irei terminar? Você não está exigindo demais de mim? Mas meus argumentos me deixaram incomodada. Lembrei-me e percebi que eu raramente acompanhei os detalhes do trabalho deles. Os estados dos irmãos, se eles seguiam princípios em seu dever, a qualidade do seu trabalho, eram coisas que eu não entendia. A essa altura, pensei. Antes, eu transgredi no dever adotando uma abordagem sem intervenção. Por que eu estava fazendo isso de novo? Depois, li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas cobiçam por trás das minhas costas os benefícios do status, fartam-se de comida, adoram dormir e dão todo cuidado à carne, sempre temendo que não haja saída para a carne. Elas não desempenham suas funções corretas na igreja, mas se aproveitam da igreja. Ou então, repreendem seus irmãos e irmãs com minhas palavras, usando suas posições de autoridade para senhorear sobre outros. Essas pessoas ficam dizendo que estão fazendo a vontade de Deus e sempre dizem que são íntimas de Deus. Isso não é um absurdo? Se você tem as intenções certas, mas é incapaz de servir de acordo com a vontade de Deus, então está agindo como um tolo. Mas se as suas intenções não são certas, e mesmo assim você diz que serve a Deus, então você é alguém que se opõe a Deus e deve ser punido por Ele. Não tenho compaixão alguma por pessoas assim. Na casa de Deus, elas se aproveitam, sempre cobiçando os confortos da carne, e não levam em consideração os interesses de Deus. Sempre buscam o que é bom para elas e não prestam atenção à vontade de Deus. Não aceitam o escrutínio do Espírito de Deus em nada que fazem. Estão sempre manobrando e enganando seus irmãos e irmãs, sendo falsas, como uma raposa numa vinha, sempre roubando as uvas e pisoteando as vinhas. Tais pessoas podem ser íntimas de Deus? Você está apto a receber as bênçãos de Deus? Você não assume fardo algum por sua vida e pela igreja. Você está apto a receber a comissão de Deus? Quem ousaria confiar em alguém como você? Quando você serve dessa maneira, será que Deus poderia lhe confiar uma tarefa maior? Isso não causaria atrasos na obra? Esqueça quão talentoso você é, quão grande é o seu calibre ou quão culto você é. O que importa é se você faz ou não trabalho real, e se você cumpre as responsabilidades de um líder ou não. Durante seu tempo como líder, você participou de cada trabalho específico dentro do escopo de sua responsabilidade. Tantos problemas surgiram durante o trabalho que você resolveu efetivamente. Quantas pessoas vieram a entender os princípios da verdade por causa de seu trabalho, sua liderança, sua orientação? Quanto do trabalho da igreja avançou e foi impulsionado? Isso é o que importa.
Esqueça quantos mantras você sabe repetir, quantas palavras e doutrinas você dominou. Esqueça quantas horas você gasta labutando todos os dias, quão exausto você está. E esqueça quanto tempo você gastou na estrada, quantas igrejas você visitou, quantos riscos assumiu, quanto sofreu. Esqueça tudo isso. Só veja quão eficiente o trabalho dentro do seu escopo de responsabilidades tem sido. Se ele alcançou algum desfecho, quantos dos arranjos da casa de Deus e das metas que você deveria alcançar, você alcançou? Quantos deles você levou à realização? Quão bem você os levou à realização? Quão bem eles têm sido acompanhados? Quantas questões relacionadas a problemas de descuido, desvios ou violações dos princípios que apareceram no trabalho você resolveu, retificou, compensou? E quantos problemas relacionados aos recursos humanos, à administração ou às várias tarefas de especialistas você ajudou a resolver? E se você os solucionou de acordo com os princípios e as exigências da casa de Deus e assim por diante, todos estes são os padrões pelos quais se avalia se um líder ou um obreiro está cumprindo suas responsabilidades. Amém. As palavras de Deus me mostraram que aqueles que cobiçam o status, que são astutos e trapaceiam e consideram interesses carnais, causam a Deus aversão e nojo. Tais pessoas não podem exercer nenhum papel positivo no dever, nem descobrir e reverter prontamente os desvios nele. Sua irresponsabilidade pode causar danos ao dever e interromper e perturbar o trabalho. Sim. Sim. Falta-lhes sinceridade no dever e não são dignas da comissão de Deus. Se não se arrependerem, no fim serão odiadas e excluídas por Deus. Sim. O padrão de Deus para avaliar líderes e obreiros não é o número de estradas que trilham, nem quanto trabalho fazem. É se fazem trabalho prático ou têm resultados reais em seu dever. Fiquei envergonhada por essas revelações. A igreja me deu a importante tarefa de produzir vídeos, aumentou o meu fardo e me promoveu e treinou. Mas eu não tinha humanidade e não queria sofrer em meu dever. Quando a carga de trabalho aumentou um pouco, só pensei em como sofrer menos e me preocupar menos. E temi o cansaço da carne por tanta preocupação. Quando meus irmãos apontaram que eu não fazia trabalho prático em meu dever, eu inventei muitas desculpas no meu coração para me justificar. Eu era como Deus descreve. Na casa de Deus, elas se aproveitam, cobiçando os confortos da carne, e não consideram os interesses de Deus, sempre buscam o que é bom para elas. Como supervisora, deveria ter acompanhado e monitorado o trabalho sob minha autoridade e resolvido desvios e brechas prontamente, para garantir o progresso normal do trabalho da igreja. Esse era o meu dever. Certo. Mas eu fui uma raposa dissimulada. Fui astuta e irresponsável em meu dever. Ocupei a posição de supervisora sem fazer o trabalho. E não acompanhei todos os detalhes. Assim, não identifiquei nem resolvi os problemas do grupo a tempo. E o trabalho foi ineficiente, o que afetou o progresso do trabalho da igreja. Na verdade, não estava cumprindo meu dever. Obviamente, ocupava minha posição sem servir para nada. Descaradamente enganei a todos e não fiz trabalho prático. Eu não fui confiável. A igreja me arranjou trabalho e pediu que eu fosse responsável, mas eu decidi não intervir. Eu não merecia um dever tão importante. Se eu tratasse meu dever com uma atitude tão irresponsável e não fizesse trabalho prático, no fim, eu seria odiada e expulsa por Deus. Certo. Eu pensava erradamente que estar ocupada por fora significava ser leal a Deus e só agora percebo que cumprir meu dever sem atenção, não fazer trabalho prático e cobiçar conforto carnal são coisas que ofendem Deus.
Estarei em perigo se continuar assim. Sim. Assustei-me quando percebi isso. Então orei a Deus para pedir que Ele me guiasse a mudar meu estado incorreto e dizer que queria ser meticulosa no trabalho e cumprir bem o meu dever. Mais tarde, encontrei sendas de prática nas palavras de Deus. Posso ler? Sim, aqui. Deus diz: se você realmente acredita em Deus, deve ter a razão e consciência e trabalhar duro quando cumpre o seu dever. E o que significa trabalhar duro? Se você se contenta com um esforço simbólico, poucas dificuldades físicas, mas não leva o dever a sério, nem busca os princípios da verdade, isso é ser descuidado e superficial. Não é fazer um esforço verdadeiro. A chave de um esforço é investir o seu coração, temer a Deus, ter medo de desobedecer e de feri-lo, estar atento à vontade de Deus e sofrer adversidades para cumprir bem o seu dever e satisfazer a Ele. Se você tiver esse amor a Deus, poderá cumprir bem o seu dever. Se não houver temor de Deus no seu coração, não terá nenhum fardo ao cumprir o seu dever e nem interesse. E certamente será superficial e sem qualquer efeito, o que não é cumprir um dever. Se você tiver um fardo, como cumprir o seu dever ser sua responsabilidade, e que, se não o fizer, você não está apto a viver e é uma besta, que só é digno de ser chamado de humano se agir assim e consegue encarar a sua consciência, se tiver esse senso de fardo, cumprindo o seu dever, você será capaz de fazer tudo cuidadosamente e de buscar a verdade e agir conforme os princípios. Conseguirá cumprir bem o seu dever e satisfazer a Deus. Se você é digno da missão que Deus lhe deu, e de tudo o que Deus sacrificou por você e de suas expectativas em relação a você, então isso é verdadeiramente esforçar-se muito. Amém. Amém. Ao ler as palavras de Deus, senti muita vergonha. Eu era crente por muitos anos e lia tanto da palavra de Deus, mas achei que o trabalho a mais seria mais esforço físico e preocupação, que seria cansativo, e adotei uma abordagem sem intervenção. Vi como minha natureza era egoísta e preguiçosa, que não fui sincera com Deus e não levei um fardo real no dever. Como supervisora, eu não fiz o trabalho que deveria fazer. Eu fui negligente. Até um cachorro consegue vigiar a casa e ser leal ao dono. Eu sou um ser criado, mas não cumpri o dever de um ser criado. Como me chamaria de humana? Muitos irmãos na igreja eram responsáveis por mais trabalho do que eu. Cumpriam seu dever sinceramente, sofriam e pagavam um preço e gastavam mais tempo com seu dever. Tudo isso sem cair de cansaço. Quanto mais consideravam a vontade de Deus, mais Deus os abençoava e mais eles cresciam na vida. Sim. Na verdade, minha carga de trabalho era sensata, não era exagerada. E contanto que renunciasse à carne, sofresse e pagasse um preço mais alto, era possível acompanhar os detalhes do trabalho de cada grupo. Depois disso, reorganizei minha agenda de trabalho, acompanhei tudo na minha área de responsabilidade de acordo com a nova agenda e não atrasei nada em meu dever. Graças a Deus, o dever que Deus dá a cada um de nós está ao nosso alcance. Só que, às vezes, não planejamos bem o nosso tempo. Então desperdiçamos tempo e as coisas parecem corridas. Sim. Na verdade, com bom planejamento, o tempo basta. Certo. Um dia, eu estava lendo as mensagens dos grupos e encontrei alguns desvios no trabalho de um grupo. Rapidamente, analisei e discuti o problema com o líder do grupo e encontrei uma solução. Na hora, fiquei muito surpresa. Fazer trabalho prático não significa gastar o dia inteiro observando as pessoas. É algo que se faz sendo um pouco mais diligente. No passado, eu quase nunca lia as mensagens desses grupos.
Os problemas estavam bem ali, mas eu nunca os percebia. Quando fiz um esforço um pouco maior, consegui encontrar problemas e desvios e resolvê-los a tempo, para evitar danos ao trabalho. Aham. Depois disso, eu conversei com cada membro do grupo para me informar sobre seu trabalho e descobri outros desvios por meio desse processo. O líder do grupo e eu comungamos os princípios com eles e logo resolvemos os desvios. E a eficácia do trabalho melhorou. Graças a Deus. Sim. Embora estivesse um pouco mais ocupada, ao praticar assim, eu me sentia em paz e à vontade. Graças a Deus. Estava muito grata a Deus pela orientação. Por meio dessas experiências, ganhei um pouco de consciência da minha natureza egoísta e preguiçosa. Também vi que ser irresponsável e cobiçar conforto pode atrasar o trabalho. E, em casos sérios, pode interromper e perturbar o trabalho da igreja. Como supervisora, não posso não intervir. Devo supervisionar e acompanhar o trabalho, e identificar e resolver problemas. Só cumprindo o meu dever assim, alcançarei bons resultados e satisfarei a vontade de Deus. Graças Graças a a Deus. Deus.